Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite aos irmãos que estão em casa. Nós queremos meditar nessa noite no livro de Romanos, no capítulo 16. Se você puder abrir sua Bíblia nesse texto. Romanos, capítulo número 16. Os irmãos já encontraram, né? Certamente. Eu que não abri ainda, tá vendo? Romanos capítulo 16, esse é o último capítulo dessa epístola, como alguns a julgam ser a mais importante, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, o documento mais robusto em termos teológicos, em termos de profundidade daquilo que o Senhor Deus tem para a igreja. Eu quero começar lendo a partir do versículo número 1 e vamos ler até o versículo número 16. Vamos ler? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais em Cristo antes de mim, verdade. Verso 8, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Verso 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito seja o nome do Senhor por esse culto, por essa celebração. E nós começamos essa semana, Pai, com os nossos ouvidos bem atentos, Pai, à Tua palavra. E nós sabemos que dela vem o nosso alimento e nós rogamos que o Teu Espírito Santo venha nos revelar Cristo por meio dessa porção. Venha abençoar a Tua igreja, Pai, nessa noite de celebração. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Nesses dias, a gente ficou sabendo de uma coisa que não é novidade para ninguém. Talvez para algumas mulheres aqui, que Lionel Messi, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela 7ª vez. Isso é muita coisa. Por quê? Nenhum jogador antes conseguiu tal feito. E esse prêmio vem de uma revista da Europa e há muitos anos isso já é corriqueiro, aproximando-se do final do ano, vai pegar ali a média do que os atletas produziram durante a temporada e aí vão dizer, através de votação, quem é
o melhor jogador do mundo. Isso não foi novidade para ninguém, porque, de fato, Messi ele tem um talento singular. Alguém que, num esporte coletivo, de fato, faz a diferença. Quem não queria um Lionel Messi jogando no seu time? Ah, como eu queria, aquele meu time que está bem sofrido, iria cair muito bem o camisa 10, como Leo Messi. O fato é, meus irmãos, que a gente às vezes fica pensando para alguém que tem assim uma capacidade tão grande naquilo que faz, e aí você pode aplicar para diversas áreas, não somente no futebol, não somente no esporte, e você quer que aquela pessoa você quer essa pessoa perto de você, produzindo para você. Trazendo de volta para o futebol, nós desejamos que o nosso time tivesse não somente um Messi, mas 11 Messis. Por quê? Porque pensamos, se um time tiver 11 jogadores com um talento igual a daquele que é singular naquilo que faz, no drible, em todos os seus requisitos técnicos, seus fundamentos. Mas sabe de uma coisa? Será que você queria, o seu jogador, você queria 11 Messis no seu time? Será? Messi, ele tem 1,69 m de altura. Ele é do meu tamanho. E as nossas semelhanças acabam por aqui. Coloque Messi no gol. E quanto gol de cobertura lá ele não ia levar, né? Por mais que ele se esticasse, por mais talentoso que fosse, por mais treino que ele tivesse, ele ainda tem essa limitação. Imagine só Messi com os seus 67 quilos, ele é mais franzino do que eu, na zaga, levando trombada de atacantes altos e com toda a sua força muscular. Certamente ele não iria ganhar todos os lances. Por mais técnico que ele fosse, aqui ou ali, em alguns requisitos, ele iria levar desvantagem. Sabe de uma coisa? Messi é bom, mas ele é bom para o time. E essa é uma das características dele. Eu não quero me alongar falando tanto de futebol para vocês, mas uma das coisas que mais chama a atenção no Leo Messi é porque ele é uma pessoa, ele é um atleta voluntarioso. Ou seja, ele coloca o time para jogar. Quando ele valoriza todo o time, de modo que se eu jogar do lado de Messi, eu não vou ser esse assim atleta assim mediano. Qualquer jogador que joga do lado de Messi, ele tem esse poder de alavancar o seu potencial. Então, na história, atletas assim como Iniesta, Xavi Alonso, como o próprio Neymar, jogando junto com o Messi, o talento deles ficou ainda mais nítido. E as temporadas desses atletas que jogam perto do Messi, no time do Messi, acaba sendo uma boa temporada também. Então ele tem essa questão de levantar, usar o seu talento em prol do outro. Sabia, meus irmãos, que enquanto igreja, nós precisamos uns dos outros para que o nosso melhor possa ser oferecido. E Deus fez isso com a gente dentro da sua sabedoria. Nós estamos não num esporte individual, onde alguém, pelo seu próprio desempenho particular, coloca a bola debaixo do braço e alguns dizem o quê? Toca bola. Ian, Não, mas a igreja é o corpo de Cristo, onde todo mundo trabalha com um só propósito, não de elevar um camisa 10, alguém que por acaso vocês olhem para a igreja e digam assim, esse aí é talentoso. Não, na verdade toda a igreja trabalha para dar glórias a Cristo Jesus. Essa é a igreja. E eu quero mostrar isso para vocês nessa noite, meus irmãos, que a igreja de Cristo precisa uns dos outros. Vamos ver? Vamos olhar para esse texto. E nessa obra de Deus, todos nós precisamos de auxílio, precisamos uns dos outros. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é que na obra de Deus, todos nós temos um valor igual e por isso precisamos uns dos outros. Veja só, aqui a carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aquela pessoa que vocês bem conhecem, pelos seus muitos dons que receberam do Senhor, pelo seu talento, alguém que foi doutrinado aos pés de Gamaliel, era alguém culto, era alguém versátil, gentil, apologeta, líder, plantador de igreja, cheio de dons. Então era aquela pessoa que jogava fácil em qualquer time e você já podia jogar 10 para ele que ia cair muito bem.
e ele ia jogar, ia elevar tudo, a qualidade do time. Veja, mas esse apóstolo Paulo, ele sempre demonstra a sua necessidade de estar junto da igreja. E ele sempre nos seus escritos demonstra essa necessidade que ele tem dos irmãos, da igreja. E isso é algo precioso na vida do apóstolo Paulo. Ele aqui, o livro de Romanos é aclamado como um livro de profundidade teológica, assim, sem igual. Se o pastor Jamerson estivesse aqui, ele ia brigar, dizer que era Efésios, né? Mas, em geral, as pessoas atribuem o livro de Romanos assim como aquele que fica no topo da estante, né, da teologia. Mas veja, e Paulo, ele foi usado por Deus para escrever de maneira tão habilidosa, tão versátil, tão cheio do Espírito Santo, essa carta aqui. E sabe, e como isso fica claro? A necessidade que Paulo tinha da igreja. Por quê? Um dos propósitos que levam o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Romanos é porque ele tensionava chegar à Espanha. E ele nunca tinha ido a Roma ainda, então, mas ele tinha irmãos conhecidos que estavam ali, que ele tinha conhecido em outros lugares, como Coríntios, como Éfeso. E agora ele escreve essa carta à igreja de Romanos, a igreja de Roma, buscando o apoio daquela igreja para poder dar esse passo adiante, a chegar até a Espanha. Ou seja, veja como ele precisava da igreja. Veja como ele se sentia parte do corpo e não como alguém que fominha, que podia fazer tudo sozinho. Não, então ele eleva e sabe o valor que a igreja tem para ele. Os dons e habilidades de Paulo não fizeram dele uma espécie de Romário, né? Certa vez Romário disse que... Desculpa, meninos, falar tanto futebol hoje, tá bom? Na próxima vez, quer que eu falo para vocês. Mas veja, certa vez o Romário ele diz assim, se Deus é 10, eu sou 11. Né? E Paulo não era assim. Era alguém que sabia dar glória a Deus e trabalhar e precisar dos santos, e por isso ele se sentia parte do corpo. Por isso aqui a gente vai ver uma lista grande de agradecimentos. E essa lista é interessante porque ela aparece entre os rebeldes que ameaçavam o ministério paulino, está lá no capítulo 15 aqui, versículos 30 e 31, e também é por esse motivo que Paulo pede oração à igreja de Roma, e por outro lado aqui ele está condenando e mantendo a igreja alerta para os falsos mestres, isso está aqui no capítulo 16, versículo 17. Mas aqui entre essa ameaça constante e presente de divisões e de rebeldes que estavam tentando destruir o ministério paulino, ele coloca aqui, ele acha esse espaço para poder agradecer aos santos por todo o trabalho que eles têm tido, tudo aquilo que eles têm desempenhado e como eles têm alavancado, elevado o ministério paulino. E Paulo foi alguém que recebeu, de fato, auxílio durante toda a sua jornada. A começar, quando ele estava na estrada de Damasco, quando ele é achado pelo Senhor Jesus, ele fica sem visão, e ali ele foi levado. O texto de Atos vai dizer, lá no capítulo 9, que ele foi levado. Paulo, alguém que antes tinha essa autonomia, essa liberdade de ir e vir e perseguir os cristãos. Então ele, no auge da sua presunção de perseguir os cristãos, agora ele cai aos pés do Senhor Jesus, fica sem visão, e o texto de Atos vai tirar Paulo desse protagonismo e vai dizer, alguém levou Paulo, porque sozinho ele não conseguia mais caminhar. Ainda continua essa necessidade do apóstolo Paulo, quando ele esteve durante todo o seu ministério sendo apoiado e amparado pelos irmãos. Recebeu o apoio de Barnabé para levá-lo aos discípulos, ainda capítulo 9 de Atos, versículo 27, porque os discípulos estavam temerosos, porque antes Paulo era um perseguidor e agora Paulo queria pregar o evangelho, então, mas aí Deus manda Barnabé para acalmar os corações e levar Paulo até eles. Aqui Paulo vai listar uma lista extensa, né, de nomes de pessoas que participaram ativamente do seu ministério. Veja só, não eram só pessoas que participaram do ministério do apóstolo Paulo, que tinham uma amizade desenvolvida aos domingos à noite. Né? Eu conheço fulano, de onde é? Eu acho que é da igreja tal.
Eu acho que eu avistei, eu acho que eu sigo ele no Instagram, não sei. Não, eram pessoas que de fato tinham feito parte do ministério do apóstolo Paulo de maneira efetiva. E ele vai começar falando de Febe. Febe, aqui você vai ver já no versículo 1, ele está recomendando a vida dessa irmã que está servindo a igreja de Cencreia. Febe certamente foi encontrada pelo apóstolo Paulo em Corinto e era uma pessoa abastada, certamente patrocinava, a causa do evangelho, amparava os pobres, e ela está indo até Roma. E olha o que Febe está fazendo, ela é responsável de portar, de levar a carta de Paulo, ou seja, ela que vai conduzir essa carta até Roma. Veja que importância essa mulher desempenha, não para a história de Paulo, percebam isso, que quando nós estamos auxiliando alguém no serviço dos santos, quando você ampara um pastor, quando você auxilia um diácono, quando você ajuda um missionário, não é a nossa causa em particular que está sendo elevada, é o nome do time, é a glória de Deus. E veja o quanto foi importante a ação de Febe, pelo simples fato dela estar levando essa carta, e essa mesma carta, irmãos, que nós estamos lendo essa noite. Aqui vai dizer que ela servia a igreja de Cencreia. Alguns vão pegar esse texto e vão dar a base para o diaconato feminino, Mas assim, talvez a base não seja tão forte. O ponto é que ela de fato servia a igreja do Senhor, assim como as mulheres na época. Veja que essa lista aqui, ela tem vários nomes, ele vai citar pelo menos 28 nomes, mais ou menos, e desses ela vai ter mais ou menos 10 ou 11 nomes de mulheres que estavam participando de maneira ativa no ministério do apóstolo Paulo. Veja que coisa maravilhosa, a importância das mulheres no serviço do reino. Por isso ele não vai fazer distinção, ele vai mesmo falar aos Gálatas, não há distinção, entre homens nem mulheres, entre ricos nem pobres. E aqui ele vai falar dentro dessa lista também nomes de judeus e de gentios. É como se fosse o resultado, a implicação de tudo que tem sido dito pelo apóstolo Paulo, desse Deus que nos justificou e de pessoas que estavam distantes, que ele traz por causa da cruz de Cristo para fazerem parte do mesmo time, ele entrega o mesmo uniforme, e aqui ele vai mostrar a diversidade desse time, onde todos agora estão lutando pela causa do evangelho. E aqui nessa lista a gente vai ver tanto nomes de judeus quanto nome de gentios. Aqui quando você olhar, alguns nomes aqui vão estar acompanhados como se fossem parentes do apóstolo Paulo. E nesse parente aqui, a gente não precisa pensar num parentesco de sangue, mas de serem judeus, Então tem essa coisa maravilhosa aqui nesse time que está jogando. Agora ele vai falar sobre Áquila. Ainda sobre Febe, ele vai dizer assim: porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Veja que coisa maravilhosa no seu ministério. Alguém que tem protegido, guardado, financiado, estado perto do apóstolo Paulo. Depois ele vai falar sobre Priscila e Áquila, um casal muito querido do apóstolo Paulo, cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila fizeram parte do ministério do apóstolo Paulo em várias ocasiões. E aqui Paulo reconhece a vida desse casal, inclusive tem uma igreja que funciona na sua casa. Eles tinham sido retirados de Roma por causa de uma perseguição. Paulo os encontra, creio eu que em Éfeso ou em Corinto, e aí, a partir de então, ele começa a fazer parte do ministério do apóstolo Paulo, dando esse suporte. E ele está se lembrando aqui desse casal tão caro, tão maravilhoso para o seu ministério. Olha o que eles fizeram. O verso 4 vai dizer que os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Esse evento aqui, não se sabe ao certo quando ocorreu, mas o fato é que Paulo não discorre com maiores detalhes, mas não faltou ocasião. Para quê? Para que Priscila e Áquila exercessem esse amor, colocando a sua vida em risco, por causa de quem? De Paulo? Sim, mas por uma causa ainda maior e mais nobre, que é o Evangelho. Eles estavam dispostos a dar a sua própria vida, que o texto vai dizer a cabeça,
por essa causa. Veja, é algo que é tão marcante para o apóstolo Paulo, que talvez nos momentos onde ele estivesse sendo esquecido, desprezado, ele poderia lembrar, alguém da igreja de Cristo está disposta a dar sua própria vida por mim e pela causa do Evangelho. Então, esse texto também vai falar de Rufo. Possivelmente ele era filho de Simão. Veja o que diz, está em Marcos capítulo 15, versículo 21. Possivelmente ele era filho de Simão Cirineu, citado nesse Evangelho de Marcos. E sabe quem é Cirineu? Esse Simão Cirineu? Aquele que carregou a cruz de Cristo até o Gólgota, né? E parte daquele percurso. Veja que interessante, quando Paulo cita, Paulo lembra, né, do pai de Rufo, como alguém que foi caro, alguém que participou do ministério do Senhor Jesus, que possivelmente aquele evento na vida do Cirineu, né, do Simão, levou à conversão, ele foi alcançado pelo Espírito de Deus, isso também se espalhou para a sua casa, para a sua família, de modo que o Rufo também serve ao Deus vivo, e também a sua mãe, que o apóstolo Paulo vai dizer que ela também era minha mãe, como se fosse minha mãe. Que coisa maravilhosa. Paulo reconhece aqui que na sua caminhada cristã, ele tinha recebido esse apoio, ele não estava isolado, ele não estava sozinho, muito embora até nos momentos que o apóstolo Paulo dizia, quando escreve a Timóteo, por exemplo, diz, todos me abandonaram, mas mesmo assim ele tem a quem escrever. Ele diz, tem alguém que me apoia, tem alguém que lê o meu escrito, tem alguém que vai vir me apoiar aqui. Então, de todos, ele ainda não tinha sido esquecido. Momentaneamente, em momentos que até na nossa vida nós nos sentimos um tanto quanto esquecidos, né? Mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, em alguns momentos parece que a gente está passando por um deserto e faz parte do próprio trabalhar de Deus na nossa vida, não é? Em momentos específicos a gente se sentir sozinho e Deus mostrando ali, né, que Ele está conosco nessa caminhada. Isso é importante para a gente, porque muitas vezes nós tendemos a ficar com birra ou tristes com a igreja do Senhor, né? Porque o nosso nome não apareceu nessa lista aqui, né? Acho que Paulo foi muito corajoso aqui, em citar 20 e tantos nomes. Eu acho que esse homem conhecia bem mais gente, né? Isso é uma suposição. Mas aqui de citar o nome de alguém, ei, cadê o meu nome? Cadê o meu nome? Talvez você esteja sendo esquecido, talvez até desse pastor auxiliar, do efetivo não, do pastor Flávio não, mas de mim, de alguém da igreja, de algum ministério, que você deu a vida, que você se esforçou, que você se empenhou, que você jogou para o time, que você financiou e hoje você se sente um tanto quanto esquecido, escanteado. Meu irmão, o mais importante, irmãos, é que trabalhemos não pensando na glória humana, não em reconhecimento humano, porque assim nós lembramos o nosso Cristo Jesus, que quando morreu na cruz do Calvário, estava ali abandonado e esquecido. Ele é o nosso exemplo maior. Mas Paulo, ele tem pessoas que o acompanharam até a prisão também. Se Priscila e Áquila, veja essa sequência aqui, né? Se Febe foi a protetora do apóstolo Paulo, se Áquila e Priscila estavam dispostos a dar a própria vida por ele, nós vamos ver que teve aqui gente que foi até a prisão com o próprio apóstolo Paulo. Veja o que diz o verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, e aqui entra naquilo que eu falei para vocês, meus parentes, eles são judeus, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Só uma observação aqui, esse apóstolo aqui, ele tem aquela conotação de mensageiro, né? Alguém que está cooperando, porque aí a gente pode ver a palavra apóstolo com esses dois significados, aqueles que fazem parte do colégio apostólico e esses demais aqui que fazem parte do ministério, mas como pessoas que dão suporte aos próprios apóstolos. Então é nesse sentido que a gente deve ver esse versículo. Mas veja, eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, ou seja, eles eram mais antigos na fé, e aqui a gente vê o respeito que Paulo tem com os antigos na fé.
Veja que era alguém que assim recebeu da parte do Senhor, né? Se antes ele tinha sido doutrinado aos pés de Gamaliel, foi o próprio Jesus que instruiu o apóstolo Paulo, ensinando essas verdades gloriosas do Evangelho. Ou seja, era alguém que poderia ser aquele jogador assim, que gostava de dar o show e jogar sozinho, mas ele compartilha e diz assim: vocês estão no time antes de mim. Vocês foram chamados antes de mim, então vocês são importantes, e é por isso que ele vai citar aqui: vocês estavam em Cristo antes de mim. Eu sei, irmãos, que nem sempre aqueles que estão em Cristo antes de nós nos dão o exemplo que deveriam dar. Via de regra, os que estão antes, os que vieram a Cristo antes, eles são mais experientes na fé, eles já passaram pelo teste da vaidade, né? Do glamour, do reconhecimento ou do esquecimento, e agora eles têm tanto para nos ensinar, tantas lições preciosas para nos passar. E eu não vejo o apóstolo Paulo como alguém que estava ali isolado na sua torre de marfim, mas alguém que era acessível e gostava de estar com os irmãos e aprendendo dos irmãos na fé. Saudai esses que são companheiros de prisão. Sabe, a gente nem sempre se lembra daqueles que estiveram conosco no último Natal, mas você deve se lembrar daqueles que estiveram com você naquele apartamento no hospital, daquele que foi visitar você quando você estava tão angustiado, daquele que passou a luta com você. Você não se esquece desse abraço. O apóstolo Paulo lembra daqueles que celebraram quando ele estava nos melhores momentos do seu ministério, mas ele se lembra aqui de Andrônico e Júnias. Alguns vão dizer que eles eram até um casal, né, por causa dessa expressão Júnias, e eles estavam com ele na prisão. Vocês estiveram comigo, vocês estavam fazendo isso pelo Evangelho, e o nome desses encarcerados, né, deveria estar lá, constando assim, numa lista de pessoas que tinham alguma dívida. Agora eles aparecem no escrito sagrado, dizendo que foram pessoas que estiveram com o apóstolo Paulo na prisão. Que coisa maravilhosa é o apóstolo Paulo poder compartilhar o seu ministério com outras pessoas, não uma pessoa sozinha. E isso nos livra de vaidades, isso nos livra também de uma tristeza excessiva. Nós fazemos parte de um corpo, nós estamos ligados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja como é importante partilharmos das lutas, dos trabalhos da igreja, da demanda do Evangelho. Certa vez um pastor estava doente, né? E aí foi ao médico, e ele levou um molho de chaves. Você está com o seu molho de chaves aí da igreja? Não. Acho que o senhor anda na sua bolsa. Tá, não disse? Né? E aí, pastor, está aí? Está aqui? Então deixa. Que eu ia mostrar para os irmãos. Não está aqui não, pastor, deixa. Tá não. Eu ia mostrar para vocês. A gente não combinou não, é ao vivo, né? Então, aí ele pegou as chaves, e quando ele, olha, o Ivandro viu lá as chaves, e quando ele entrou no consultório, o médico viu lá, né, molho de chaves que ele estava no bolso. Aí ele começou a dizer quais eram os seus problemas, e ele estava dizendo: excesso de trabalho, muita ocupação, isso, aquilo. E disse: doutor, o que é que eu faço? Aí o médico disse: a primeira coisa é você tirar esse chaveiro aí da sua cintura, porque cada chave dessas, irmãos, é uma baita responsabilidade. A igreja tem várias chaves, né? E hoje, nessa nomeação de pessoas que se dispuseram ao trabalho, essa é sua, viu, pastor? Acho que tem mais chaves do que a minha. Meu Deus. E nessa noite onde a gente está orando, né? Quando o pastor orou pelos irmãos que vão fazer parte da liderança de 2022, você é chamado agora para pegar uma dessas chaves, né? Aqueles que têm a chave do
do armário da escola bíblica lá em cima, onde fica guardado nos livros o material de expediente, tem uma chave ali do departamento infantil, tem a chave aí de abrir as portas da igreja. O fato é que há chaves abundantes, de forma abundante, tem muita coisa para ser feita, tem muitas coisas que precisam de voluntários na igreja, de servos, né? Eu gosto da palavra servo, porque servo é escravo, é a palavra de humilhação mesmo, porque nós somos servos desse Deus vivo, e é privilégio para a gente, irmãos, é um santo privilégio poder trabalhar na obra de Deus. E tem tantas pessoas que se esquivam das chaves, né? Tem tantas pessoas, a gente viu aqui que o Andrônico e Júnior compartilharam a chave da prisão com o apóstolo Paulo, gente. Coisa extraordinária isso, algo que a gente está fugindo muitas vezes de responsabilidades. Você pode dizer nessa noite, eu não aguento nem minhas chaves mais, eu queria que alguém pegasse minhas chaves, quanto mais pegar outras chaves. Mas esse é o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual será essa chave que Deus está colocando na sua mão? Vocês que foram nessa noite nomeados, né? Honre com essa chave que você recebeu. Sirva ao Deus vivo. Abençoe a igreja do Senhor, trabalhando, cooperando uns com os outros. Talvez você esteja nessa noite pensando assim, eu não tenho nenhuma chave da igreja que eu tenha algum tipo de afinidade ou de interesse. Mas quem sabe Deus está chamando você para construir uma porta mesmo, né? De um ministério singular que a gente ainda não desenvolve. Tem tanta coisa para ser feito, né? Em campos missionários, aqui na igreja local, tantos sonhos, tanta coisa a ser feita. Talvez você não tenha uma chave, mas Deus está mandando você construir uma porta, né? Com auxílio da liderança, com a direção do Espírito Santo. Então, isso fica como lição para a gente aqui. Diante desse apoio que o apóstolo Paulo recebe, na igreja nós não estamos sozinhos, né? O Senhor Deus envia pessoas para a gente. Paulo vai mostrar que essas pessoas elas devem ser lembradas com gratidão, elas devem ser lembradas com alegria. Saber que a gente não pode fazer nada sozinho é tão importante quanto reconhecer o trabalho daqueles que não nos deixam sozinhos. Uma coisa é eu saber, eu não consigo fazer sozinho. E depois disso, reconhecer aqueles que trabalham para não deixar a gente fazer as coisas sozinhos. A gente consegue ver essas pessoas, ou nesse afã de chamar a atenção, ou talvez de ganhar um elogio, ou talvez de maneira assim, algumas pessoas têm essa característica de fazer tudo, né? Às vezes você olha para a igreja, aí diz assim, as pessoas não se voluntariam, as pessoas não se levantam, então eu vou e faço. Não é? E às vezes nessa pressa, nessa velocidade de querer servir, às vezes os outros ficam esperando um momento, né? Isso acontece também, de alguém que não tem paciência de esperar o outro, e isso é bom, eu não sei como é que eu explico isso não, pastor. É uma virtude, eu não quero desanimar você, mas também a gente precisa entender, a gente não pode fazer tudo, orar é trabalhar, para que Deus levante pessoas também, sabe? E dá essa oportunidade e esse incentivo, e talvez você já esteja fazendo isso, amém, meu irmão, graças a Deus, mas se você não está, o incentivo, para que, com esse esforço, com essa paciência, vamos em frente, vamos seguindo. Paulo está reconhecendo aqueles que não deixaram sozinho. Michael Henry, ele vai falar sobre essa palavra saudai, ele diz que significa isso, que fiquem sabendo, Paulo queria dizer isso, em outras palavras, que fiquem sabendo que me lembrei deles, que os amo e lhes quero bem. Coisa linda isso, né? Eu quero que eles fiquem sabendo. Às vezes o nosso amor é real, mas ele é tão para dentro, né? Nós somos tão tímidos para expressar o nosso amor, talvez pelo período de pandemia aí que a gente ficou mais distante, né? Mais tímidos, mas Paulo está fazendo questão de dizer, olha, eu os amo de verdade, eu me lembro de vocês e eu lhes quero bem, porque vocês fizeram parte e ainda fazem parte do meu ministério. No verso 16, quando ele vai falar a expressão assim, ósculo santo, era uma saudação entre amigos íntimos, a quem se devia respeito, era um beijo na face, né? Eu vi até um comentário, assim, dizendo que era uma saudação respeitosa, mas mesmo encostando nos
lábios, né? Não é algo comum da nossa cultura, mas na época, é claro que com isso, com o passar do tempo, isso deixou-se de lado, mas assim, a expressão aqui é essa, desse ósculo, desse abraço, do estar perto, de não podendo estar fisicamente, mas levando o seu sentimento, as suas orações, ele estava perto também desses irmãos. Eu já disse para vocês que Paulo está listando aqui pelo menos 28 pessoas, e a maioria delas ele a chama pelo nome. E sua lista de saudação é a mais extensa de todas as suas cartas. É comum dentro dos escritos paulinos ele colocar essas saudações. Mas me parece proporcional aqui dentro da sabedoria bíblica. Se no seu livro mais robusto, ele separa um espaço ainda maior para saudar os irmãos, mostrando que talvez pela quantidade de escrito e pela profundidade dos escritos de Romanos, a gente pudesse olhar para Paulo, meu Deus, Paulo fez isso sozinho, aí ele não quer passar essa impressão, e ele diz assim, olha quantas pessoas estão junto comigo, olha quantas pessoas estão junto comigo, escrevendo aqui essa carta aos Romanos, porque é pela instrumentalidade da igreja, é pelo poder do Espírito Santo, mas é através também do auxílio da igreja, que eu posso agora escrever para vocês, se bem que não era nem o apóstolo Paulo, era um amanuense, era um escriba, né? Alguém, Paulo citava, e essa pessoa escrevia. Veja, ele deixa esse espaço para gratidão, em boa parte dos seus escritos e aqui também. A gente pode pensar, será que faltou assunto para o apóstolo Paulo? Será que aqueles agradecimentos no final da tese, do TCC lá, que a gente coloca, quem é que eu agradeço? Agradeço a papai, mamãe, a toda a minha família. Não, ele sabe aqui porque o seu coração está derramado, ele lembra dos detalhes de muitos aqui, do que fizeram por ele. A impressão que eu tenho é que Paulo queria falar mais sobre os irmãos, mas por uma questão de espaço, não é? Ele ficou impossibilitado. Mas de cada irmão, ele fala uma coisa, nem que seja um detalhe. Olha comigo. Verso 8. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e seu irmão Limpas e todos os santos que se reúnem com eles. A impressão que eu tenho é que Paulo queria falar um pouco mais sobre isso, mas não podia. Mas ele tinha essa capacidade de lembrar de quão importante foi a ação de cada um desses irmãos para o seu ministério, e por isso ele está falando aqui, citando uns de maneira mais rápida, outros com alguns detalhes, mas ele está saudando. Eu me esforcei aqui para tentar saber quem foi Trifena e Trifosa, quem foi Asíncrito, Flegonte, Pátrobas, e aí eu fui, assim, para os comentaristas bíblicos, né? Acho que eles vão dizer alguma coisa aqui, porque é um comentário tão sucinto aqui, eu vou ver. E assim, os comentaristas também silenciam, porque eles não sabem, esses nomes não são citados em outro momento, então não tem como a gente fazer essa ligação, essa ponte. E de fato ainda que essas pessoas sejam desconhecidas nossas, mas são conhecidas do Senhor Jesus Cristo e são conhecidas do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós queremos ser conhecidos de todos. Que tentação nesses dias de redes sociais, né? Que tentação nesses dias onde o número de seguidores vale tanto. Como somos tentados a tudo isso, a produzir, a opinar, a fazer. Algumas pessoas, eu não quero desencorajar vocês. Você pode ser uma bênção nas redes sociais. Mas acontece que se a gente não souber administrar bem isso, a gente acaba colocando isso como algo mais importante. Parece que o meu valor está diretamente ligado à quantidade de pessoas que me seguem. Tantos de nós, irmãos, tantas das nossas obras, elas foram feitas assim, sem público, né? Tantas das nossas obras foram feitas sem luzes, sem YouTube,
tantas as nossas obras. Oh, se as nossas obras se resumissem só aos vídeos do YouTube, ainda que seja uma bênção. Mas no nosso trabalho, tantas pessoas aqui, olha que coisa maravilhosa. Quando Paulo vai falar de Trifena e Trifosa, você que pretende ter filhas, né, tá aí a sugestão de nomes, né? Olha o verso 12. As quais trabalhavam no Senhor. Olha o tempo aqui verbal. Ele coloca isso o quê? No passado. Eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que Trifena e Trifosa certamente eram irmãs gêmeas. Elas não estavam mais produzindo como antes. Mas ele reconhece, vocês trabalharam, né? Elas trabalharam para o Senhor. Às vezes nós estamos assim, né? Tivemos um trabalho tão efetivo no reino de Deus e tal, mas agora estamos mais lentos, né? Mas não, as nossas obras não são esquecidas, meus irmãos. As nossas obras não envelhecem, esse é o fato. Mas não só sobre Trifena e Trifosa, ele vai continuar, ele diz, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Veja, pessoas aqui que por mais que a gente se esforce e procure em outro momento da Bíblia, em outra passagem, a gente não vai reconhecer uma profundidade do ministério que essas pessoas tiveram, mas elas foram lembradas pelo apóstolo Paulo. E sobretudo, ainda que os seus nomes não tivessem escritos aqui, como o meu nome, como o seu nome não está, como o nome de muitos queridos dos nossos irmãos, obviamente, né? Mas as nossas obras, elas não morrem, né? Elas ficam como testemunho perpétuo nos corações, semente do Evangelho que foi jogada, sementes do Evangelho que frutificaram nos corações. Isso é mais precioso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Veja, Paulo não está aqui querendo fazer média com ninguém, mas é o seu próprio coração que é derramado. Gente desconhecida, mas de grande valor para ele. Valorizem também os desconhecidos, meus irmãos. Às vezes nós que estamos aqui no púlpito somos certamente mais lembrados, ou porque, né, pelo próprio ministério pastoral, ou outros irmãos que têm algum talento ou algum dom que, enfim, as pessoas possam perceber mais e acaba sendo, né, mais valorizado. Meus irmãos, como é bom valorizarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabendo que cada um recebeu um uniforme, cada um joga nesse time do Senhor, proclamando a boa nova de salvação e sendo útil para a glória de Deus. Isso é tão importante, isso é tão valioso. Veja, para encerrar, eu queria citar uma frase de Martinho Lutero, que eu acho interessante, que ele diz assim, ó, o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais atarefado de todos os servos e está sujeito a todos. Nós, e aqui nós podemos pensar, quem faz parte desse time do Senhor? Aqueles que foram libertos por Jesus Cristo. Aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Estes foram chamados, vieram sem nenhum talento, vieram como pernas de pau mesmo, mas foram, quando entraram nesse time do Senhor, receberam o uniforme do Espírito Santo e foram revestidos desse poder, e agora todos são úteis para a glória de Deus, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Febe? Quem é Áquila? Quem é Priscila? Quem sou eu? Quem é você? Somos pessoas compradas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, chamados para esse corpo que é a igreja, esse corpo glorioso, e agora servimos ao Cordeiro de Deus. O cristão é o mais atarefado de todos os servos e está sujeito a todos. Eu sei, meus irmãos, que nesse momento onde a gente está se dispondo na presença de Deus. Eu sei que muitos aqui estão super, hiper atarefados, mas que mesmo assim assumiram esse compromisso diante do Senhor. E agora, como servos do Senhor, não buscando a sua própria glória, não buscando um troféu que é corruptível, mas sabendo do prêmio glorioso que já está reservado para nós, que vocês perseverem, irmãos. Que perseveremos, irmãos, que possamos buscar servir ao nosso Rei Jesus. Porque nesse time, o melhor jogador é aquele que se entregou por nós. É aquele que deu o seu sangue, não como alguém que se esforça num rachinha nas quintas à noite, mas alguém que se entregou, porque fazíamos parte do time rival
Ele nos chamou agora para o time do céu, para o time que tem um evangelho no seu coração e agora só tem um desejo, não com rivalidade, não com divisão, não com picuinhas, não com preguiça, mas com ânimo, com vigor, com alegria, se dispondo na presença de Deus. O que é que o Senhor Deus pode fazer por nós e através de nós? Muitas coisas, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.